E aí galera, tudo bom? Meu nome é Vitor Kennedy, eu sou professor de Educação Física de vocês e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito interessante, é o início da nossa disciplina aqui nessa teleaula, que é o conteúdo, a cultura corporal do movimento. Nós vamos debater um pouco sobre o que é a cultura corporal do movimento, por que isso é estudado na nossa disciplina de Educação Física Escolar. E para começar esse conteúdo, eu quero gerar uma reflexão com vocês, através de algumas imagens que eu vou transmitir para vocês aqui. Por exemplo, gente, aqui nós temos uma imagem referente à cultura corporal do movimento. E quando você olha para essa imagem, o que você observa aqui? Eu quero que vocês comecem a refletir comigo para que a gente gere um conhecimento juntos. O que você vê nessa imagem? Ah, professor, eu vejo aqui um macaco, né? E o macaco foi virando homem até chegar nos tempos modernos. Tá. Aqui a gente vê uma adaptação de uma imagem referente à teoria do evolucionismo de Darwin. E ela foi adaptada porque ela chega até os dias atuais, né, os tempos modernos, onde a gente pode ver aqui um homem utilizando um computador, né, um fone de ouvido, tecnologias do nosso tempo, tecnologias modernas. Então o que essa imagem como um todo quer dizer pra gente sobre a cultura corporal do movimento? Por que eu trouxe essa imagem para a gente começar o desenvolvimento desse conteúdo? A gente observa aqui várias fases da história do homem. E todas essas fases, você tem que começar a interpretar o que cada imagem dessa está querendo dizer para você. Houve um tempo em que o homem ele não tinha todo o desenvolvimento corporal, todo o desenvolvimento social, biológico que ele tem hoje. Então, nesse tempo aqui, por exemplo, como você imagina que era a vida desse primeiro ser aqui, desse primeiro hominídeo? Como você imagina que era a vida desse outro aqui? Você observa que na mão ele tem um objeto. Esse objeto provavelmente é um objeto de madeira ou de pedra. Aqui a gente já observa que ele tem um outro tipo de objeto mais bem arquitetado, provavelmente para uma caça, ou para uma pesca, ou para uma luta, né? Então o que cada imagem dessa está me dizendo? Quando a gente fala de cultura corporal do movimento. Que o movimento ele sempre esteve na história da humanidade, ele sempre esteve associado à cultura do homem em diferentes momentos ligados àquela realidade que o homem estava vivendo naquele momento. Então, por exemplo, vamos falar aqui desse tempo aqui, por exemplo, vamos pegar essa imagem isolada como um exemplo. Esse homem aqui provavelmente era um homem que ele precisava caçar, ele precisava pescar, ele precisava lutar, ele precisava fugir de animais. Ele provavelmente era um homem nômade. Daqui para trás a gente pode observar isso, que eram homens nômades, ou seja, eles não tinham uma vida sedentária como hoje, eles não tinham residências fixas, eles viviam caminhando, viviam andando, fugindo de temperaturas extremas, como o frio, como o calor. Então, gente, o que o movimento dessa época me diz a respeito desse homem? Quais eram os movimentos utilizados nessa época? Por que o homem nessa época necessitava utilizar esse objeto aqui? Justamente por causa disso que eu falei. O estilo de vida, a cultura daquele momento fazia ele necessitar de movimentos específicos, como por exemplo o desenvolvimento da caça, o desenvolvimento da pesca, o desenvolvimento da luta, da força, da corrida para fugir, certo? Já hoje, se você pegar um homem, por exemplo, nesse tempo atual aqui, esse tempo moderno, aqui já nos diz sobre um outro período onde a tecnologia já foi desenvolvida. Aqui nós temos um homem mexendo num celular. Essa pasta na mão dele nos remete a uma ideia de que ele está indo trabalhar, né, a roupa toda. E aqui também, né, nessa outra a gente vê a mesma coisa, um homem que ele já é mais sedentário ainda, ele passa o dia sentado trabalhando, mexendo num notebook, ouvindo um som pelo fone. E todo esse estilo de vida aqui é um estilo de vida sedentário. Desde o momento em que o homem ele desenvolveu a agricultura, ele desenvolveu as cidades, e ele passa a não ser mais nômade, o sedentarismo começou a crescer nas sociedades.
E o sedentarismo nada mais é do que a ausência de atividades físicas. Esse sedentarismo ele veio se desenvolvendo de tal forma que hoje ele é um grande problema na nossa sociedade moderna, né? Então, mas ainda assim, o homem não deixou de se movimentar. Ele só adaptou o movimento à sua cultura. Então, hoje, o homem não precisa mais caçar. Então, para compensar esse estilo de vida sedentário, ele adaptou o movimento a diferentes atividades culturais, como por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. O fit dance. O que é o fit dance? É uma modalidade atual, moderna, que é praticada aqui no nosso país, de dança. E por que as pessoas começaram a praticar, por exemplo, o fit dance, a ginástica nas academias? Porque houve um momento que o homem se tornou sedentário e ele precisou se conscientizar de que ele necessitava fazer atividades físicas. Então surgiram as diversas modalidades. Lógico que boa parte dessas modalidades não surgiram só como uma forma de desenvolver saúde, mas como uma forma de lazer também, né? Quando um grupo de crianças vai para a rua jogar bola, por exemplo, na rua, essa criança ela não está muito preocupada com a saúde dela, está mais preocupada com o lazer, com o divertimento, né? Vamos trazer uma outra imagem para vocês aqui agora, sobre o que estava acontecendo aqui. Eu não sei se na imagem dá para ver perfeitamente, mas aqui nós temos um grupo só de homens, né? Ali eu fiz uma pergunta, o que está acontecendo aqui? Quem eram essas pessoas? Então, você olhando para essa imagem de cá, você tem que identificar o que essa imagem está querendo te dizer, que mensagem ela está te trazendo. Aqui a gente vê um grupo que é só de homens, né? Eles têm uma vestimenta que você percebe que é uma vestimenta mais antiga, a foto está em preto e branco, então confirma essa ideia de que é um tempo mais antigo. E aqui nada mais é, gente, do que uma ginástica sueca que tinha como objetivo uma formação militar. Então olha só como o movimento estava associado a uma cultura de um povo. Por que esses homens estavam fazendo essa ginástica? Por que essa ginástica tinha esse caráter militar? Porque aquela cultura daquele momento era uma cultura militarista, era uma sociedade militarista, onde se visava a prática de atividades físicas para a formação de um homem capaz de defender a sua pátria, um homem saudável, um homem forte, que protegesse realmente, que estivesse preparado para ir para a guerra. Você observa que não existem mulheres aqui nesse meio. Isso traz também uma representação cultural para a gente, de um tempo em que as mulheres não tinham seus direitos respeitados, que na verdade elas não tinham direitos ainda, né? Então, houve um tempo sim que as mulheres não podiam praticar atividades físicas, elas não estavam inseridas nesse contexto. Houve um outro tempo de que as mulheres foram inseridas, mas não porque começaram a achar que elas tinham direitos de participar de atividade física, mas sim porque queriam que elas fossem mulheres saudáveis para gerar filhos saudáveis para servir a pátria, para ir para a guerra, né? Outra imagem aqui. Se você bater o olho aqui nessa imagem, a primeira coisa que você pensa, nas Olimpíadas. E por que essa imagem remete às Olimpíadas? Isso foi uma atividade cultural que foi criada em um determinado momento da história relacionada às atividades físicas. E criou-se esse símbolo que hoje movimenta o mundo todo ao redor desse evento que são as Olimpíadas. Essa outra imagem aqui, você observa que tem uma mulher. Essa mulher está erguendo um peso. Você observa que essa mulher é uma mulher forte. Ela está num ambiente que é uma academia, aparentemente é uma academia de ginástica, porque lá atrás, mesmo que embaçado, dá para perceber que são aparelhos de ginástica. Então olha só como essa imagem já traz uma outra ideia de uma outra cultura, onde as mulheres elas já podem fazer atividade física, onde existe uma modalidade, ela está praticando uma modalidade que é atual, então você já observa que faz parte da nossa cultura. A academia também faz parte da nossa cultura e a aparência dela também faz parte da nossa cultura. É uma aparência de uma mulher mais forte. Houve períodos em que a mulher não havia essa valorização da mulher com músculos, né? Já é algo moderno, da nossa sociedade moderna. Então vocês estão conseguindo observar como o movimento ele representa culturas ao longo de toda a história? Houve momentos em que o movimento ele era utilizado para sobrevivência apenas. Houve momentos que o movimento ele era utilizado como forma de lazer, de diversão. Houve momentos em que o movimento ele era utilizado como
forma de ritual, inclusive. Os índios praticavam as danças como forma de ritual, né? Olha essa outra imagem aqui. Você vê alguma semelhança dessa imagem com a sua comunidade que você vive hoje? Né? São meninos jogando bola na rua, descalço, né? Aqui você vê que tem um portão aqui atrás, né? Estão na rua, uma rua pública, onde um esporte, que esporte é esse? O futebol, o futsal, ele foi adaptado para a realidade desses garotos. E por que é o futebol? Porque o futebol faz parte da nossa cultura. Desde criança, os meninos, as meninas do nosso país aprendem que o futebol é um esporte super valorizado. Então, como eles não têm um estádio, não tem um juiz, não tem um arbitragem, os uniformes, eles adaptam à realidade deles. Eles pegam uma bola, que é o principal, e se dividem na quantidade de jogadores e adaptam, né, o espaço. Por exemplo, aqui o portão provavelmente deve ser o gol, certo? Então, tudo isso representa uma cultura. Se você baixa o olho nessa imagem, daqui a 50 anos você vai lembrar da sua época que você era criança. Né? Você não vai olhar uma imagem dessa e pensar, por exemplo, em 1990 a China. Não, vai representar a nossa cultura aqui. Vamos lá, dando continuidade. Então, o que é a cultura corporal do movimento? Tudo aquilo que homens e mulheres acrescentaram à natureza do movimento com finalidade de expressar sentimentos, emoções e desejos que ultrapassam os determinismos físicos e biológicos. A educação física tem como finalidade fazer com que os alunos vivenciem a cultura corporal do movimento, ampliando e melhorando suas interações sociais, possibilitando assim uma formação integral para a vida em sociedade. Então tudo aquilo, gente, que ultrapassa o determinismo biológico e físico. O que é o determinismo biológico e físico? Por exemplo, o que é essencial à sobrevivência? Comer, respirar, beber água, isso é essencial. Tudo aquilo que veio depois disso, sem essa necessidade da biologia, por exemplo, os desejos, os sentimentos, você fazer uma dança para expressar um sentimento de amor, por exemplo, faz parte de uma cultura corporal do movimento. Nem todas as sociedades praticam isso. Algumas sim, outras, por exemplo, vão idealizar a luta como um estilo de vida, como um estilo de uma filosofia de vida. Então tudo isso faz parte da cultura corporal do movimento. E isso é o objeto de estudo da educação física. O objetivo da educação física na escola é esse, né? Inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente garante esse direito da criança e do adolescente brincar, praticar esportes e se divertir dentro do ambiente escolar. As formas como a cultura corporal do movimento se manifestam. Ela se manifesta através de jogos, de esportes, de danças, de lutas e de ginásticas. Essas são as manifestações da cultura corporal do movimento que nós vamos abranger durante o ano na disciplina de educação física. Então, os jogos. O que são os jogos? Qual a diferença entre jogos e esportes? Gente, os jogos eles são brincadeiras. Ele tem um aspecto mais lúdico, sem aquela regra fixa, não tem uma confederação, uma federação, uma regra pré-definida que não pode ser mudada. No esporte existem regras pré-definidas. Elas podem ser alteradas? Podem, mas não de qualquer forma. Existe um regulamento, todo um protocolo a ser seguido. Existe uma confederação, uma federação, existe uma profissionalização das pessoas que praticam aquele esporte. Por exemplo, um jogador de futebol, ele é um profissional, ele é um atleta profissional, ele recebe um salário, ele treina com intensidade para estar ocupando esse cargo. Já os jogos não, aquela pelada, por exemplo, que vocês viram antes aqui, os meninos jogando bola na rua, aqui não é um esporte, aqui é um jogo, é uma brincadeira, é uma adaptação do futebol. As danças normalmente, dentro da educação física, o objetivo principal não é fazer com que vocês se tornem bailarinos profissionais, e sim ensinar para vocês a linguagem das danças, o que as danças ao longo da história da humanidade, elas representaram para as sociedades. Então, por exemplo, eu acabei de citar aqui um exemplo de que os índios praticavam danças como formas de ritual, então tinha uma espiritualidade por trás daquela dança. Existem danças que representam sentimentos, como o amor, como o ódio. Existem danças que representam a linguagem de revolta, de luta, como por exemplo a capoeira. Já as lutas, diferente do que muitas pessoas pensam, as lutas não são brigas, né? Não são... a luta ela tem toda uma simbologia por trás dela, toda uma filosofia, principalmente as artes marciais. A briga pela briga, ela não pode ser chamada de luta. A luta ela é um esporte, ela tem uma regra, ela tem uma filosofia, você aprende táticas e técnicas de autodefesa,
melhorar suas capacidades corporais. Por exemplo, na luta você aprende a como cair. Pode parecer besta, mas, por exemplo, se você cai de uma forma errada, você pode se lesionar muito mais do que se você cair com a técnica correta, que a luta pode te ensinar essa técnica, certo? Na ginástica, gente, o objetivo da ginástica é mostrar para vocês as capacidades físicas de vocês, tanto as aeróbias quanto as anaeróbias. Essas capacidades, ela é a força, a resistência, a flexibilidade, a capacidade cardiorrespiratória, né, a resistência cardiorrespiratória, a resistência física. Tudo isso são capacidades que a gente trabalha dentro das ginásticas, na manifestação de cultura corporal do movimento, dentro da educação física. Para finalizar, gente, essa aula de hoje, que é uma aula introdutória para mostrar para vocês o que é a cultura corporal do movimento, eu espero que vocês tenham entendido, só para dar uma refrisada. A cultura corporal do movimento, então, gente, é todo o universo do movimento que envolve as diversas culturas e as diversas manifestações de culturas dentro da sociedade. Então, quando você diz, quando você fala que no Brasil, o futebol é um esporte famoso, é um esporte muito praticado, isso faz parte de uma cultura corporal do movimento. Existe todo um universo de economia sendo gerado por trás disso, existem pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, existem pessoas se formando para trabalhar nessa área, existe faculdade, por exemplo, de educação física, e depois vai ter um curso de especialização em arbitragem, existe o atleta que vai ganhar dinheiro jogando profissionalmente, existem as empresas de venda de materiais esportivos. Então tem todo um universo de economia girando ao redor desse futebol. Estou citando o futebol como um exemplo, tá, gente? Mas todos os movimentos, todas as manifestações que eu citei aqui, elas entram nesse rol da mesma forma. Além do lado econômico, tem um lado político. Existe, por exemplo, corrupção no futebol, porque movimenta um dinheiro muito grande. Existe um lado político, por exemplo, de você dizer por que os homens são mais valorizados no futebol do que as mulheres. Tem toda uma história que nos conta o porquê isso acontece, né? As mulheres, elas foram entrando no futebol, hoje elas praticam, mas ainda não são valorizadas como os homens, né? Por que é tão difícil conseguir um patrocínio para um time, para uma seleção brasileira feminina, enquanto para o time masculino é fácil, né? Tem muitas empresas querendo patrocinar. Então é tudo isso que eu quero mostrar para vocês, que existe um universo ao redor da cultura corporal do movimento, que envolve política, que envolve economia, que envolve os fundamentos mesmo da prática esportiva, a saúde, os princípios biológicos, os princípios sociais de inclusão, tudo isso faz parte da cultura corporal do movimento. E aí, para finalizar essa aula, agora eu trouxe uma questão do Enem que caiu no ano de 2016, referente à disciplina de educação física, e que trata dessa questão da cultura corporal do movimento. Ela diz assim: a educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportunização da vivência de práticas corporais e compreendendo práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção no que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer. A iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas do esporte e de lazer. Segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para... Aí nós temos aqui opções A, B, C, D e E. Na opção A fala ampliar a interação social. Ou seja, gente, está querendo dizer aqui qual é o papel... Aqui, segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender, conhecer e perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para, ou seja, qual o objetivo das práticas corporais dentro da educação física escolar? Ampliar a interação social, atingir padrões de beleza, obter resultados de alta performance, reproduzir movimentos pré-determinados, alcançar maior produtividade no trabalho. Se fosse você, eu dava uma pausa nesse vídeo, tentava resolver essa questão e depois voltava aqui, tá? Mas agora eu posso falar para você que a resposta correta é a letra A, é ampliar a interação social. Então aqui, a segunda, por que a B não está correta? Atingir padrões de beleza? Jamais.
se o objetivo da educação física dentro da escola fosse atingir padrões de beleza, ela não seria uma educação inclusiva, ela ia excluir as pessoas que não entrassem nesse padrão. A letra C diz assim: obter resultados de alta performance. Houve um período da educação física que sim, a educação física era voltada para a formação de atletas dentro da escola. Mas essa educação física também ela era excludente. Pessoas que tivessem altas habilidades iam ser incluídas, iam ser valorizadas como atletas, e as que não tivessem habilidades seriam excluídas, o que não era justo dentro da educação física escolar. Então essa também não está correta. D. Reproduzir movimentos pré-determinados? Não, gente. Uma das funções da educação física é você criar uma conscientização do tudo que você está realizando. Então, se a gente fizesse movimentos pré-determinados, seria como a época da educação física militarista, onde aquela ginástica militar ela era praticada sem nenhum como é que eu posso dizer? Sem nenhuma crítica, né? Sem nenhum pensamento crítico. Eles realmente só reproduziam o que era mandado. Hoje não, hoje a gente sabe que vocês precisam pensar em tudo aquilo que vocês estão fazendo. Vamos fazer um agachamento. Por que eu vou fazer esse agachamento? Como é a melhor forma de realizar esse agachamento? Para trazer benefícios, para trazer bons resultados e para não lesionar as minhas articulações. Então tem todo um universo que é explorado em cima desses movimentos e não você apenas reproduzir algo que está pré-determinado. É para vocês aprenderem a criar os seus próprios movimentos, por exemplo, numa aula de dança, você criar a sua própria coreografia. E a letra E, gente, diz assim: alcançar maior produtividade no trabalho. Nosso objetivo também não é esse, né? Criar máquinas de produção. Certo? Então a letra A é a correta, que é ampliar a interação social entre vocês e que vocês aprendam a desenvolver isso lá fora também na sua vida em sociedade. Então a aula de hoje foi isso, gente. Eu espero que tenha sido muito útil. Todo esse conteúdo vai estar disponível no material também, que vocês podem ler na apostila de vocês. Eu quero que vocês leiam, na verdade. Boa parte das imagens talvez não tenha ficado tão nítida aqui para vocês, mas no material vocês vão poder explorar melhor esses conceitos, esses detalhes das imagens de forma bem legalzinha. Qualquer dúvida vocês podem mandar uma mensagem para mim, nos comentários, que a gente entre em contato, a gente se dialoga e gera um conhecimento legal. Beleza? Obrigado, até a próxima.